E no Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de receber o professor Danilo Pereira dos Santos. Ele é supervisor de núcleo e, no caso, ele está supervisor de 10 escolas rurais no município de Formosa do Rio Preto, na Bahia. Semana passada, eu tive o prazer, Danilo, de conversar com a Maria Augusta Serpa, que é a coordenadora pedagógica do município, e ela disse: eu vou te sugerir alguns nomes interessantes para tu conversar também, para a gente trazer, compartilhar, né, com os professores que nos prestigiam essa experiência aí na Bahia, e especialmente a experiência com escolas de zona rural, que são normalmente escolas distantes, né, do centro da cidade, que têm características bem peculiares. Então, Danilo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por compartilhar a tua experiência com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cris, muito obrigado pela confiança que a nossa coordenadora Maria Augusta tem na minha pessoa, né? Espero poder atender todas as suas exigências em relação às questões referentes à zona rural em si. Primeiro, conta para a gente, né? Como é que, quando a gente está falando de escolas na zona rural, qual é a distância que elas estão da zona urbana da cidade? Qual é a realidade dessas crianças? Como é que elas vivem? Como é que elas chegam até a escola? Conta para a gente um pouquinho desse cenário da zona rural aí de Formosa do Rio Preto, por favor. Nós temos umas realidades aqui bem complicadíssimas. Por exemplo, nós temos escola próxima à sede, a mais ou menos 3 quilômetros da sede, 13, e temos escola a mais de 200 quilômetros da sede do município. Então, nós temos situação de dificuldade de deslocamento muito complicada mesmo, muito complicada, porque ao todo são mais ou menos 38 escolas das zonas rurais, com 4 supervisores, né? Aí foram divididas essas escolas em núcleo, os 4 núcleos, para cada supervisor poder atender às necessidades da escola, tanto na questão pedagógica, como na questão filosófica e outras situações a mais. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em relação a chegar lá para poder atender às necessidades tanto dos professores como dos alunos, como na questão específica das escolas estruturais também das escolas, que a gente, de uma forma ou de outra, a gente tenta ajudar da melhor situação possível. Hoje, na realidade nossa, dessa gestão que nós estamos trabalhando agora, facilitou um pouco pelo seguinte: todas as zonas rurais têm transporte escolar e pega os alunos e leva para as escolas, né? As estradas são mais acessíveis, são melhores para os alunos chegarem às escolas, mas ainda temos escolas que não têm energia elétrica, mas quase todas já têm energia elétrica e tem internet também. Então, ajuda a gente bastante, porque tem situações em que daqui mesmo, na secretaria, quando eu não posso ir na escola, eu posso estar conversando com o diretor, o coordenador da escola, até mesmo com o professor da escola, para saber o que está acontecendo lá diariamente. Mas a nossa situação mais complicada é a questão do deslocamento até lá. Aí temos realidades dos alunos também em questão socioeconômica muito complicado ainda. Nós temos realidade de escolas de remanescentes quilombolas também aqui no nosso município. É uma escola sozinha, é bem distante do município. Mas a secretaria dá todo o apoio para nós, toda a questão do apoio logístico, apoio pedagógico, para que a gente possa ajudar bastante ao desenvolvimento dessas escolas e dos alunos em si. Danilo, e antes da pandemia, o teu dia a dia era circulando entre essas escolas, né? Quanto de tempo de estrada normalmente isso te toma no teu dia a dia? Tinha situações que a gente saía pela manhã bem cedo, chegava à noitinha aqui na cidade. Porque pela quantidade de escolas e a logística da diferença de uma para outra, então quando a gente chega assim, não, a gente vai para tal escola, chega lá, a gente conversa um pouquinho e sai, mas não, quando chega lá sempre acontece um contratempo, tem uma conversa aqui, uma conversa acolá, com professores, diretores, merendeiros, servente, alunos, até mesmo pai de alunos, de repente chega na escola, tem que dialogar, né? Porque a todo momento que a gente vai acontece algo, algum probleminha tem que sentar para se resolver, então se demora bastante. Tem situações que nem dá para resolver as situações de todas as escolas num dia, a gente já deixa para a próxima semana agendado com transporte para poder ir. Por exemplo, eu tenho colegas que, de outro núcleo, que é mais longe as escolas dele do que a minha, teve situações que ele até dormiu na comunidade para vir embora no outro dia, porque não deu tempo de vir. Ficou muito complicado por causa da questão da distância. E agora, com a pandemia, como é que está sendo essa tua articulação com as escolas, a tua relação com os professores, com os alunos? Os alunos estão em casa?
estão tendo, como é que vocês estão mantendo, porque, assim, na entrevista com a Maria Augusta, ficou muito claro um esforço que o município está fazendo, num primeiro momento, para manter o vínculo com essas crianças, né? Para que as crianças, Isso. seja virtualmente, pela internet, ou presencialmente, com uma entrega de material, enfim, os professores estão se desdobrando, né? E os supervisores, obviamente, para manter o vínculo com as crianças. Na realidade da escola rural, eu imagino, Danilo, que isso seja um desafio ainda maior, né? É isso mesmo. Para a gente, o trabalho dobrou muito. Não é só a situação de ir lá na escola, porque a gente ficou difícil agora, né? Como falou, os alunos estão em casa, não estão frequentando as escolas, e os professores a gente tem mais contato aqui na cidade. Já tem alguns professores que moram em algumas zonas rurais. E até para entrar em contato com eles dificulta também, que tem situações de o telefone não funcionar, e aqui chega um período de chover bastante, quando chove muito o telefone fica ruim, o sinal de internet fica péssimo também. E aí eles vêm aqui, eles preparam as suas atividades, levam para a secretaria, a gente faz a impressão das atividades, arruma com as sacolinhas plásticas junto com eles, e eles se deslocam daqui para levar para a escola. Por exemplo, o meu núcleo, todos os professores levam suas atividades. Em uma situação, em escolas maiores, os professores se reúnem na escola e marcam um dia e os pais vão buscar as atividades para os alunos. Já tem outras escolas menores em que os próprios professores se deslocam com seus veículos e vai entregar as atividades em casa dos alunos, todo com aquela recomendação, a questão de distanciamento, da higiene pessoal referente à questão da pandemia em si. Mas a questão piorou mais ainda pelo fato seguinte, a quantidade de atividades também que a gente está enviando para os alunos, ela aumentou porque era uma certa atividade em sala de aula e pouquíssima para casa, né? E agora é muita atividade em si. Aí no início deu até uma situação interessante dos alunos estarem empolgados para fazer as coisas, os pais também estarem empolgados para fazer as coisas, as atividades, mas logo depois começou a dar uns probleminhas em relação a isso, a fazer as atividades, a entregar as atividades prontas. Mas o trabalho nosso dobrou, porque a gente tem o tempo todinho de ficar assistindo depoimentos de outras cidades, como é que está o andar, como é que está se procedendo, porque como é uma situação nova, a cada momento aparece algo diferente. Então, para a gente que é relação à zona rural, ficou muito dificultoso em muitas situações, do que aqui na cidade, que a cidade fica mais fácil. É mais fácil para se deslocar. Agora, para a gente ir para a zona rural, ficou muito dificultoso, mas conseguimos fazer muitas coisas interessantes. Quais são as tuas inquietações, assim? O que te passa pela cabeça, Danilo, quando tu deita à noite para descansar? Assim, quais são as principais preocupações? Porque eu imagino que, apesar desse esforço dos professores e de vocês, de ir casa a casa, de levar atividade, eu imagino que há alunos que não dão retorno, há famílias as quais vocês não conseguem contatar. Quais são as tuas principais preocupações em relação, assim, ao futuro? Especialmente desse aluno e dessa família com as quais vocês não conseguem contato? A minha principal preocupação é a questão do ensino dos alunos, a questão do desenvolvimento deles em si, porque não é totalmente diferente a ideia de levar para eles atividades fazerem em casa do que ele estar na sala de aula junto com os professores, tirando suas dúvidas, ensinando isso e aquilo. Aí em casa é muito complicado, pela questão também, os pais não têm muito tempo para isso, alguns pais também não querem ajudar os seus filhos a estudarem, aí começa aquela questão da preguiça, os alunos perdem a motivação. E a preocupação maior é referente ao ensino deles, a aprendizagem deles em si. Como é que vai ser daqui para frente? Porque do jeito que a gente percebeu em algumas situações, no próximo ano, se continuar dessa forma, a gente retornar às aulas presenciais, vai ter um retrocesso bastante na questão da evolução do conhecimento desses meninos. A gente estava indo numa situação tão bem, estava bom, a questão do desenvolvimento deles estava melhorando bastante, tanto que o IDEB de Formosa melhorou, foi muito. E aí, com essa pandemia, ficou essa situação muito complicadíssima. A questão dos pais também, a gente ficou muito, distanciou a relação da secretaria com os pais, dos professores e assim com os pais, porque tem algumas comunidades, são poucas, que tem professores que conseguem entrar em contato com os pais pelo telefone, né? Pela questão do WhatsApp, que tem internet. Já tem outras realidades que a gente não consegue ter contato nenhum com os pais dos alunos. E também a questão da pandemia, a gente não pode nem ficar aqui, sair daqui o tempo inteiro para ir na zona rural conversar com os pais, né? E aí, quando os professores levam as atividades, aí depois vai retornar com outros, e os pais já ficam reclamando, não consegui ensinar meus filhos,
os filhos não estão conseguindo aprender. Ainda temos realidade muito grande de pais analfabetos, principalmente na região do remanescente quilombolas que nós temos aqui. Então, a questão de ensino-aprendizagem deles é o que está me preocupando cada vez mais. Não está deixando assim, a gente dormir direito, não está deixando a gente tentar compreender qual é a melhor forma de poder amenizar esse problema. E pela situação que estamos vivendo, a gente vai continuar assim por um bom tempo. Isso que é que mais me preocupa. Uma certa frustração, né, Danilo, por uma trajetória um caminho que vocês vinham trilhando, e agora parece que, né, como tu disseste, um certo retrocesso, e o esforço para se retomar vai ser muito grande. Vai ser muito Camilo, Danilo, perdão, em relação a essas comunidades quilombolas, há algum tipo específico de atividade? O professor pensa atividades a partir dessa realidade? Há um cuidado? É diferente trabalhar com as crianças que vivem nessas comunidades? É diferente, sim, porque a questão, como eu falei, a questão dos pais serem analfabetos, a questão da cultura deles é meio complicado, porque aquela questão do comportamento deles em si, a escola o tempo todo, por exemplo, fica muito cheia de pessoas da comunidade ao redor da escola, muitos alunos com comportamento assim, muito disciplinar, eles não conseguem se comportar direito, os pais nos ajudam, enfim. O pilar principal dessas escolas em si é o professor. Então, como o professor está bem afastado agora, então a dificuldade deles de desenvolvimento vai ser complicadíssima. Estava desenvolvendo, estava ficando interessante, um trabalho bem interessante dos professores, mas com essa situação na pandemia ficou muito difícil. A questão das atividades em si, por exemplo, a gente trabalha assim com um pouco de atividade diferenciada, mas a gente também tenta trazer eles para a realidade também que eles convivem, né? Porque especificamente tem apenas uma escola em situação de remanescente quilombolas, e já outras comunidades próximas não são. Então a gente trabalha com situação diferenciada, relacionada bem à questão da realidade deles. A gente trabalha muito com a agricultura familiar, nós, junto com a Secretaria de Agricultura, nós fizemos trabalhos relacionados a isso, para poder trazer ele mais, inserir ele mais junto à nossa sociedade em si, não desprezando de maneira alguma a questão cultural deles. Mas temos essas dificuldades, principalmente sobre a questão do ensino, e os pais têm muita dificuldade de poder ajudá-los. Não há nessas comunidades, ou não só nas quilombolas, mas em outras comunidades rurais, em que o nível de educação dos pais, né, formal, tu disseste, vários pais são analfabetos, e eu imagino a dificuldade até, não é porque o pai não queira ajudar seu filho, é porque ele não consegue ajudar seu filho, né? Isso. Existem escolas para EJAs, né, escolas para adultos, há um movimento da Secretaria nesse sentido também? Sim, e já existem algumas comunidades que já têm escolas para EJA. Só que também a questão de colocar em todas, tem a questão da quantidade também de alunos. E temos comunidades que a quantidade de jovens e adultos são pequenas, né? Tem mais criança. Então fica difícil você abrir uma escola para EJA, para deslocar professores para poder trabalhar lá, é complicado. Mas já temos até uma coordenadora específica na secretaria para essa função, mas já temos várias escolas do EJA nas zonas rurais. E já estávamos encaminhando para ter outras, em outras escolas. A situação da pandemia fez com que a gente parasse com isso. Sim, porque elas estão na mesma situação, também sem aula, também em casa, isso. Provavelmente também recebendo atividades do seu professor, né? Isso com dificuldade mesmo, com também. A gente falou, Danilo, um pouco da realidade dessas crianças, né, e do receio que os professores têm, que tu tens, de que eles tenham um retrocesso em relação à questão do ensino mesmo, da aprendizagem, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho também dos professores, porque pouco se fala, né, na situação do professor durante a pandemia, né? Porque esse professor que está preparando a atividade em casa, talvez alguns alunos ele tenha acesso com a tecnologia, então é um tipo de atividade, outros ele tem que imprimir, né, levar atividade. Esse professor, me parece, está trabalhando muito mais, né, Danilo, e talvez com uma questão emocional, assim, né, com uma pressão, né, muito grande. Como está o professor da zona rural nesse momento?
bastante preocupado, porque ele já, como estava tendo evolução, mas de uma forma ou de outra tinha preocupações em alguns alunos com dificuldade ainda de aprendizagem. Mas com essa situação na pandemia, como tu falou, a questão da quantidade de atividades está bastante, a maioria das atividades que são enviadas são xerocadas, imprime as atividades e enviam para lá. Muito preocupado com a questão do ensino, porque alguns deles, quando vai entregar, já recebe reclamações dos pais, assim, dizer que não conseguiu ajudar o filho, muitas atividades atrasadas, que alguns professores já falaram comigo, que vão mandar uma certa quantidade de atividade de, por exemplo, português e matemática. Aí quando vai levar a outra remessa, aí o pai já, não conseguimos fazer nem a metade das atividades que tu mandou. E aí foi a situação da gente reunir com alguns professores e falar o seguinte, como eles não estão conseguindo alcançar a situação dos objetivos nossos, que é resolver as atividades que se compreender, então não é correto a gente ficar mandando tantas atividades que não chegam a objetivo nenhum. Então vamos diminuir as atividades para ser enviadas para eles, para poder facilitar a questão da aprendizagem dele. Mas a preocupação dos professores estão imensa com isso. Então, já estão pensando como é que vai ser futuramente quando chegar às aulas presenciais, como é que irão encontrar esses alunos em sala de aula. É uma situação muito complicada. Muitos professores relatam para mim que a dificuldade está grande. Alguns conseguem falar com alguns pais, os pais reclamam bastante que não estão conseguindo fazer com que os filhos consigam aprender e resolver as atividades que foram enviadas. E como é que tu ajuda o teu colega professor num momento como esse? O que tu costuma dizer para esse professor? Como é que vocês se ajudam? Porque eu imagino que essa troca, que essa rede, lembrar, professor Danilo, eu também estou na mesma situação, isso, de uma certa forma, dá um conforto, né? Dá um conforto, né? Não sou o único a viver por isso. Verdade. Como nós estamos na secretaria, a gente vê as lives e informação de outras cidades, né? A gente chega para eles e explica, olha, a situação não é só nossa, não é só aqui que estamos vivendo esse tipo de problema, não é só aqui que os alunos não estão conseguindo aprender e se desenvolver, certo? A gente vai ter a preocupação sim, mas a gente tem que entender o seguinte, que é a única coisa nesse momento que a gente pode fazer para tentar alcançar eles a um tipo de conhecimento, a um possível objetivo no futuro, para ver se tentar amenizar a situação. Mas aí a gente explica que outras cidades estão vivendo situações piores ainda, porque nós, por exemplo, aqui no oeste da Bahia, não fomos referência em questão desse plano nosso de atividades remotas, nós seguimos passando na frente. Já outras cidades que eu tenho contato com alguns colegas meus não conseguiram alcançar muitas coisas, não conseguiram fazer um plano em que as atividades chegassem aos alunos. Então a gente fala isso para eles, eles ficam até mais animados, porque como a gente está dentro da secretaria, a gente tem mais acesso a outra situação, a outra realidade, de outras escolas, de outras cidades, então a gente passa para ele e consegue amenizar um pouquinho mais, de uma forma ou de outra, como alguns falaram, até a frustração de estava fazendo um bom trabalho, esse trabalho, por a situação da pandemia, foi interrompido. Bom, mas o lado positivo é que, com esse esforço, vocês mantêm um vínculo com a maioria dos alunos, né? Claro que a questão do conteúdo, da aprendizagem, eu imagino, né, o professor quer ensinar, o professor quer ver o aluno aprender, quer ver o aluno crescer, quer ver o aluno se desenvolver, mas saber que pelo menos sabe onde o aluno está, o que está acontecendo, porque, assim, eu tenho conversado com professores de todo o Brasil, e mesmo aqui de Porto Alegre, onde eu moro, há muitos professores que não conseguem contato nenhum com o seu aluno ou com as famílias, né? Então, não sabem nem se, quando as aulas retomarem, se esse aluno vai voltar para a escola. Me parece que vocês estão um passinho à frente nesse sentido, assim, de pelo menos ter uma visão mais geral, né, da condição dos alunos e manter esse vínculo, né? Sempre se fazer lembrar, porque mesmo o pai que reclama, ele lembra, nossa, como a escola é importante. Isso, como o professor faz falta, como a gente deve valorizar cada vez mais esse profissional que ajuda meu filho. Para a gente aqui facilita nessa parte, o contato da gente ainda é muito frequente com os alunos e com os pais ainda. Eu participei recentemente da entrega fizemos um trabalho de entrega de alguns brinquedos e algumas atividades, de brinquedos no Dia das Crianças. Aí eu fui com alguns professores e coordenadores para fazer as entregas para os alunos. A gente foi em casa sobre a questão da pandemia, né? E eu via quando alguns alunos encontravam os professores, choravam. Saudade, falando que estava com saudade da escola, o professor chorava, o aluno chorava. E aquela gratidão dele de estar vendo o professor naquele momento, porque passa alguns dias sem poder vê-lo. E a satisfação, aquele sentimento de
saudade, vontade de estar perto é muito grande. Então, a gente tem essa situação aqui, que a gente fica, de uma forma ou de outra, mesmo longe, mas a gente fica mais próximo ainda dos alunos, como dos pais dos alunos. Se tu pudesse dar um conselho para o professor, né, que está nos ouvindo, o que tu diria, Danilo? Não abaixar a cabeça, não desistir jamais e pensar o seguinte: isso vai passar. Acreditar sempre que Deus existe, que Ele está do nosso lado, e vai passar, e quando passar, a gente erguer a cabeça, arregaçar as mangas, e aquele trabalho que a gente estava fazendo, que estava surtindo efeito, dobrar ele, para que essa questão da evolução do conhecimento dos alunos, ele cresça cada vez mais, e jamais desistir, nunca. Eu sou professor há muito e muito tempo, e jamais desistirei dos meus alunos nem da minha profissão de maneira alguma. Que bom, obrigada, Danilo. É por isso que a gente pode acreditar, né, que a gente tem esperança de viver num país mais justo, né, em que todos tenham as mesmas oportunidades que a escola pública, né, oferece. Uma escola pública e de qualidade quem sabe, a única esperança que a gente tem de um país melhor. E, nesse sentido, eu não canso de agradecer aos professores, né, que, apesar das dificuldades e ampliadas enormemente pela pandemia, seguem, né, acreditam no que fazem e seguem em frente, porque estão apostando, né, que a gente vai construir juntos esse país que a gente sonha. Com certeza, apostando e com firmeza, vamos conseguir mudar essa realidade. Muito obrigada por conversar com a gente. Espero de coração, estive em Formosa do Rio Preto no ano passado, e espero de coração poder voltar presencialmente, tomar um banho nesse rio maravilhoso que vocês têm aí, curtir esse calor da Bahia, né? E a gente conversar e apresentar teatro, e, enfim, trabalhar com os professores. Espero que isso volte a acontecer. Muito obrigada, tá, Danilo, pela tua participação, e um grande abraço. Muito obrigado a você, Cristiane, foi um prazer ter conversado com você. Eu espero ter conseguido atender às suas expectativas em relação ao que você me perguntou e eu que consegui informar para você. Mas muito obrigado por dar essa oportunidade também de participar e falar um pouco das nossas experiências em relação à Escola da Zona Rural aqui de Formosa do Rio Preto. Um abraço. Obrigada.